Olá, alunos do Curtefem, sejam bem-vindos para mais uma aula. Eu sou Bianca, sou psicóloga, terapeuta cognitiva comportamental, sou esposa do pastor Renê, idealizador desse projeto. E hoje nós estamos aqui para aprendermos uma técnica que é muito importante para você, como terapeuta, realizar. Primeiro, nas situações em que o paciente está em crise. Por exemplo, eu tenho um paciente que chegou no meu consultório, ele estava 7 dias sem dormir, estava tendo crises de pânico e, nesse momento, foi aplicada essa técnica. Claro, foi aplicada a técnica da respiração junto com relaxamento. E, a partir daí, dentro desse trabalho, a pessoa entrou em homeostase. O que é homeostase? O equilíbrio essencial para a gente dar continuidade ao trabalho. É importante nós destacarmos que esse momento em que o paciente está em crise, quando você coloca em prática a técnica da respiração, relaxamento e lugar seguro quando for necessário, ele é muito importante para ele voltar em equilíbrio, sim. Mas essa mesma técnica também é muito importante para que nós trabalhemos o quê? Os traumas do passado do nosso paciente. Ou seja, a técnica da respiração, relaxamento, mais lugar seguro quando for necessário, também é importante para que possamos dessensibilizar as dores do passado. Você e eu temos aprendido, né, ao longo desse curso, que o quê? Nossos momentos de crise, nossos comportamentos disfuncionais hoje no presente causam problemas muito sérios. Por quê? O nosso inconsciente, ele puxa um zoom do passado, das dores do passado, das necessidades que não foram supridas lá na infância, lá na adolescência, por que não, muitas vezes no momento em que somos adultos, mas algumas situações no dia a dia, hoje, no presente, quando elas acontecem, seja uma cor, às vezes é um cheiro, às vezes é um som, às vezes nada mais é do que um comportamento simples, um olhar que ativa, que nós chamamos de gatilhos, e o nosso coração começa a palpitar, ou seja, em outras palavras, pensamento que fez ligação com as nossas dores, turvações do nosso passado, fez com que as nossas emoções subissem. E quando as emoções sobem, guarda isso que eu vou lhe dizer, a razão desce. Quando a emoção sobe, a razão ela desce. E a partir desse momento, nós entramos num momento que nós chamamos fora de homeostase. É como se o nosso corpo, é como se a nossa mente, o nosso inconsciente dissessemos assim: estamos em perigo. Imagine você estar numa situação, numa rua de noite, e lá na rua, de repente, você está andando e vem ao seu encontro alguém de capuz, mão no bolso, como tivesse com uma arma. Seu coração já começa a disparar. O seu inconsciente ativa perigo, 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 perigo. Por quê? Para ele vai acontecer algo ruim. E às vezes, quando a pessoa se aproxima, não é nada daquilo que nós estávamos pensando. E é justamente isso que acontece no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Pessoas que, de alguma forma, nós nos sentimos confrontados, nós nos sentimos prejudicados. O comportamento dessa pessoa, o olhar, o agir, de repente, o som, não importa do ambiente, ativou perigo, perigo, perigo e perigo. E se é perigo, o nosso inconsciente, o que é que ele faz? Lança uma forte carga de adrenalina, osteocalcina, que são essenciais para nos proteger. Só que essa carga de adrenalina, osteocalcina é muito grande. É para momento de fuga, luta, sobrevivência mesmo. E a partir daí, ó, emoção sobe mesmo e a razão desce. É só sobrevivência. E esse momento é que realmente a gente fala que não devia, não é assim? Tomamos atitudes que vai prejudicar, às vezes é a gente, o outro também. Quem nunca é de cabeça quente não fala assim: caramba, se eu tivesse pensado melhor, eu agiria de uma maneira diferente.
Pois bem, são nesses momentos em que os nossos gatilhos são ativados, em que nós perdemos o controle da situação. E o que acontece? Nos arrependemos e às vezes é tarde demais. Por isso, é importante ensinar essa técnica ao nosso paciente. Antes de tomar uma atitude precipitada, percebeu que o coração, as emoções subiu. Epa, é momento de baixar as emoções para a razão voltar. E uma das técnicas usada muito importante é a respiração, relaxamento. Tudo bem? Então, só reforçando, isso é muito importante, não esquece disso que eu estou lhe falando. A respiração junto com o relaxamento, e muitas das vezes é necessário o que a gente chama de lugar seguro, é importantíssimo. Primeiro, para tirar o nosso paciente da crise. Às vezes ele está tendo uma crise de pânico, às vezes ele está tendo uma crise de ansiedade, não importa. Às vezes a depressão está tão grande que a anedonia, ou seja, a emoção está lá embaixo, é uma tristeza profunda. É muito importante nós acalmarmos essa adrenalina, ou seja, essa emoção que está lá em cima, para que o paciente ele volte à razão e você consiga fazer o seu trabalho de uma maneira muito tranquila. E um segundo momento que é muito importante, né? O que eu chamo de é necessária a respiração, relaxamento e também o lugar seguro, nada mais é desensibilizar as nossas dores do passado e também a do presente. Tudo bem? E a primeira técnica que eu vou ensinar para vocês é a respiração. Eu costumo dizer que é a respiração de Deus, porque é a respiração que eu e você nascemos. Então, você precisa identificar se o paciente que chega até você, ele está tranquilo, está conversando, mas você precisa identificar se ele está com uma respiração ansiolítica, que nós não nascemos com ela, né? Mas o mundo que nós vivemos, né? Os problemas, as dificuldades, acaba que sem percebermos, né? Porque a respiração está bem tranquila, nós estamos respirando ansioliticamente, que não nos faz bem, né? E então você vai perceber. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer com o teu paciente é pedir para ele colocar a mão no colo, outra na barriga. Isso aí. Coloque a mão no colo e outro na barriga. E vamos verificar, eu e você. Você pode fazer esse teste contigo. Vamos verificar se você também está com uma respiração que, embora seja tranquila e você não perceba se ela é ansiolítica ou não. Vamos lá? Mãozinha no colo e na barriga. E vamos comigo. Respira fundo. E solta pelos lábios. Faz agora você. Respira, pega o ar pelo nariz e solta com força pelos lábios. E aí me diz, o que está mexendo mais, o colo ou a barriga? E é isso que você vai observar no seu paciente. Se estiver mexendo mais aqui, olha, eu vou fazer um exemplo, a respiração. Reparou que a minha respiração, para servir de exemplo, é claro, ela está localizada onde? Aqui. Isso é uma respiração ansiolítica. Já viu alguém quando está nervoso? Olha, eu vou bater em você, vou fazer acontecer. Ou então quando alguém está com a... Essa é uma respiração ansiolítica, a respiração que as emoções sobem porque a adrenalina está lá em cima. E nesse momento, o que faz a razão? Ela desce. O córtex frontal desce a razão. É onde nós perdemos o controle e agimos no automático. Mas você vai perceber que se o seu paciente está com essa respiração, faz o teste você aí, meu irmão, faz o teste aí, você, nosso aluno, faz contigo, de repente você também está com uma respiração ansiolítica. Vamos comigo? Pega o ar pelo nariz e agora solta com força pelos lábios. De novo, pega o ar pelo nariz e solta pelos lábios. De novo. Isso aí. Essa respiração localizada mais aqui, claro, evidentemente que vai mexer aqui um pouquinho, é natural. Agora, mexer aqui mais do que o abdômen, aí está claro que isso é uma respiração da ansiedade e você não nasceu com ela. Tudo bem?
Então, vamos lá, recapitulando, isso aqui é uma aula para que você se torne um terapeuta. E para você se tornar um terapeuta, você precisa primeiro o quê? Perceber qual é o momento que o teu paciente está passando. A respiração dele é ansiolítica, ou seja, está localizada no colo. Peça a ele para pegar o ar pelo nariz com força. 1, 2, 3, 4, assim. E solta pelos lábios. Aí eu vou te ensinar para que você perceba. Se está aqui, olha, ele fez isso, está com uma respiração ansiolítica. Por isso que nós pedimos que seja com força, para que ele perceba se é uma respiração ansiolítica ou não. Agora, se ele tiver com uma respiração que raramente quem procura terapia está com uma respiração que nós chamamos da paz, que é a chamada respiração diafragmática. Essa respiração diafragmática, que eu chamo da paz, que é a respiração que traz, volta o equilíbrio, ela nada mais é do que a respiração que você nasceu. Se você observar o seu cônjuge, né? O seu filho, o seu sobrinho, a sua mãe, o seu pai, não importa, quando eles estiverem dormindo, sabe qual é a respiração deles? É essa. Preste atenção na minha barriga. Ó, quando nós estamos dormindo, sabe quem mexe mais? É o abdômen. É isso mesmo. Porque olha como é que Deus é bom. Quando nós estamos dormindo, nós somos obrigados, nosso sistema, ele nos obriga a realizarmos a respiração diafragmática. Porque senão, sabe o que, que acontece? Você explode durante o dia. Porque são tantas situações acontecendo que a sua respiração ela se torna ansiolítica. Isso quer dizer que a adrenalina está lá em cima. E cá entre nós, para você guardar e nunca mais esquecer isso que eu vou lhe falar. Quando você está numa situação de perigo, imagine que você está numa floresta. E nessa floresta você está super feliz lá, tranquilo, curtindo. Pode ser também, né, no jardim botânico, pode ser também no zoológico, não importa, você está curtindo um momento. E de repente aparece um tigre. E o tigre vai para cima de você. O que, que acontece nesse momento? Guarda o que eu vou te falar. O seu inconsciente, que ele tem várias funções. Ele tem várias funções, mas uma das funções é lhe proteger. Quando ele ativa perigo, em milésimos de segundo, isso é muito rápido, você não percebe. O que o seu inconsciente faz? Libera uma quantidade muito grande de quê? Adrenalina. E osteocalcina também, e outras substâncias, mas principalmente essas duas substâncias. E o que acontece? O seu pulmão, através dessa adrenalina, da osteocalcina, ele produz uma quantidade muito grande de oxigênio. E esse oxigênio, uma quantidade muito grande, ele joga para o pulmão. Eu estou falando assim a grosso modo, né? E o pulmão, o que ele faz? Ele bombeia muito sangue para o músculo. Para quê? Perna para quem te quer. É uma situação em que o seu inconsciente, que tem a função de lhe proteger, ele precisa lhe proteger. E, ó, nesse momento, você não pensa em nada. A emoção sobe, porque é uma situação de perigo, a razão desce, você esquece das contas que você tem que pagar, você esquece que você está com raiva do seu cônjuge, você esquece que está desempregado, ou então você esquece que tem as contas para pagar. Não importa, você esquece tudo, você quer sobreviver, é o que o seu inconsciente faz. E, ó, perna para quem te quer. Só que imagina que você conseguiu ver uma caverna, entrou na caverna, botou uma pedra, e o tigre ficou do lado de fora e você está lá dentro da caverna, são e salvo. Como é que o seu inconsciente faz? Não dá aquela sensação de tranquilidade? Pois bem, o seu inconsciente, ele para de produzir essa adrenalina em grande quantidade, essa osteocalcina em grande quantidade, e o seu pulmão começa a produzir o oxigênio natural do dia a dia que é necessário, essa grande quantidade para. Juntamente, o coração começa o quê? A bombear naturalmente, sem aquela
quantidade grande de bombeamento de sangue para os músculos. Em outras palavras, você começa a voltar em homeostase. Perigo passou. É como se o seu inconsciente falasse assim: perigo passou. Mas olha, cá entre nós, você sabe quanto tempo demora para que essa adrenalina, que foi liberada em grande quantidade, essa osteocalcina, que foi liberada numa quantidade muito grande, para poder lhe salvar do tigre, apesar de você estar salvo? Sabe quanto tempo ela demora para sair do seu corpo, através do suor, da urina e de outros meios? Chuta, chuta, chuta aí. Pensa comigo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 dia, 10 dias? Pois bem, mais ou menos 28 a 30 dias. Um tempo bom, né? Mas tem problema? Claro que não. Todo dia tu tem alguém querendo te assaltar? Todo dia você tem alguém querendo lhe roubar? Todo dia tem um tigre te perseguindo? Claro que não. Então pode demorar 30 dias, 60 dias, 90 dias, quantos dias quiser. Mas aí vem o boom, que eu quero que você guarde. O seu inconsciente, quando você está numa situação em que ele detecta, ou seja, os gatilhos são ativados das necessidades que não foram supridas lá atrás, quando ele vê uma situação, por exemplo, em que você não se sente amada, né? Aquela situação em que, por exemplo, o seu esposo, você esperava algo dele, não veio, e o comportamento dele ou dela, não importa, de alguma forma você não se sente valorizado, você não se sente amado, você não se sente querido, você se sente desprezado, desvalorizado, e essa tristeza vai acumulando, e nesse momento o seu inconsciente, ele ativa perigo, igual como se estivesse o quê? Um tigre te perseguindo. Isso quer dizer que se a respiração está ansiolítica do teu paciente ou a sua, quer dizer que constantemente, todos os momentos em que os gatilhos são ativados no dia a dia, nos seus relacionamentos, nos seus caminhos do dia a dia, isso quer dizer que constantemente está sendo lançado sobre o seu corpo grande quantidade de osteocalcina, adrenalina, e o seu pulmão está o quê? Bombeando, produzindo muito oxigênio, jogando para o coração, que por sua vez lança, bombeia grande quantidade para os músculos, para a perna, para quem te quer. Epa! Mas no dia a dia, você não tem o tigre te perseguindo, mas ele entende que tem. No dia a dia, não tem alguém querendo lhe matar, mas ele entende que você está passando por uma situação de perigo. O seu paciente entende, o inconsciente dele, que ele está passando por uma situação de perigo. E aí, o que acontece? Imagine, se uma vez numa situação de perigo, demora 30 dias, imagine você recebendo carga todos os momentos, 5, 6 vezes por dia, ou a todo momento sendo ativados seus gatilhos, ainda que você consiga se controlar. Ei, psiu, o seu paciente pode estar numa bomba ré? Lógico. E toda ação tem uma reação. E diante dessa ação de situação de perigo, pelo menos é a interpretação do inconsciente, e porque ele quer lhe proteger, ele lança essa quantidade de osteocalcina e adrenalina, diante dessa certeza de situação de perigo, toda ação tem uma reação. E a partir daí, você tem comportamentos. Por quê? Pensamento do sistema límbico, do inconsciente, gerou um sentimento, que subiu as emoções, baixou a razão, que vai gerar um comportamento. É onde surgem os nossos comportamentos disfuncionais. Quem nunca de cabeça quente falou, caramba, se eu tivesse pensado melhor, eu não agiria daquele jeito. Caramba, se eu tivesse pensado bem, eu não falaria aquilo que eu falei. Caramba, se eu não tivesse pensado melhor, eu não teria agido como eu agi. Quantas decisões, comportamentos realizamos que nos arrependemos no momento de situações em que o nosso inconsciente entende que é uma situação de perigo. Por isso você precisa ensinar o seu paciente a treinar.
respiração diafragmática e o relaxamento. Tudo bem? Então, nesse momento aqui, eu vou lhe ensinar a respiração diafragmática, a respiração que eu chamo da paz e o relaxamento. O objetivo da respiração é fazer com que o seu inconsciente ele entenda que você não está numa situação de perigo. Tranquilo? Você vai ensinar o seu paciente a dizer assim, ó, quando aquela situação ativar, que você vai descobrir quais são as situações, você simplesmente pratique a respiração da paz. Eu chamo a respiração de Deus, né? E associada a isso, né? Realize o relaxamento. Por quê? Todo pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Só que esse comportamento, ele é acompanhado de reações fisiológicas. Não é assim? O coração dispara, tem pessoas que a boca fica seca, tem pessoas que tremem, já viu pessoas nervosas que tremem muito? Pessoas que têm crise de pânico, elas tremem, outras têm diarreia, crise de ansiedade, pessoas têm dor no estômago, pessoas soam muito nas mãos, ou seja, as reações fisiológicas, elas são acompanhadas, a emoção sobe e vem as reações fisiológicas e, consequentemente, os comportamentos. Você pode observar que tem algumas pessoas que, ai, eu estou com vergonha, coração dispara, o que é que elas fazem? Evita os ambientes. Outras, quando estão nervosas, né, a emoção subiu, a adrenalina, né, a razão desce, fala bobagem. Não importa. Você vai ensinar o seu paciente a dizer o seguinte: olha, primeiro, se prepare antes da guerra. O que é se preparar antes? Ele precisa treinar a respiração de Deus, a respiração da paz. Ou, se você quiser, a respiração diafragmática. O nome não importa. Mas ele precisa treinar antes, para na hora da guerra, o que vai acontecer? Ele vai colocar em prática. Relaxamento não. O relaxamento ele pratica antes da guerra, ou seja, antes que surgirem os problemas, antes que os gatilhos forem ativados. Tudo bem? Mas na hora da guerra, pelo menos a respiração ele tem que fazer. E olha, é cientificamente comprovado. Nós psicólogos usamos muito essa ferramenta. Nós chamamos isso de estratégias comportamentais. Nós que somos terapeutas cognitivos comportamentais, terapeuta dos esquemas, que tratamos traumas realmente que são muito sérios, que outras abordagens não conseguem resolver, nós usamos muito. Né? Eu criei até uma técnica, RRL, e dentro do RRL tem a respiração e o relaxamento. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos treinar a respiração de Deus? Lembrando, aqui é uma aula para vocês, futuros terapeutas. E como é uma aula, nós temos que repetir mesmo. Primeiro, você precisa pedir que o seu paciente fique em pé ou sentado mesmo. Peça para ele pegar a respiração com força pelo nariz, solta pelos lábios, umas 4 vezes, tá bom? E lembrando que você observa, eu, por exemplo, meu paciente, eu já observo, e a gente que está do lado de fora observa que isso aqui vai voar. Às vezes o paciente fala assim, não, está aqui. Aí você vai de novo, porque você está do lado de fora, está observando. E você ajuda o paciente a perceber o que está acontecendo com ele. Tudo bem? E a partir daí você faz essa psicoeducação que eu já fiz aqui, que é o ponto número 2, que é a ilustração do tigre perseguindo, tá? E depois ele fala para o seu paciente, olha, eu vou te ensinar a respiração da paz, ou diafragmática, eu chamo a respiração de Deus quando eu estou lidando com pessoas que são cristãs. Quando não são pessoas cristãs, eu já falei uma respiração diafragmática, porque é uma técnica muito conhecida, tá bom? Na psicologia, muito mesmo. Vamos lá? Então, a primeira coisa é, você vai pedir ao seu paciente para ficar de pé ou sentar numa posição que seja confortável, e você vai pedir para ele pegar o ar primeiro pelo nariz, depois soltar pelos lábios, tá? Só que quando ele pegar pelo nariz, eu quero que seja uma coisa mais forte. É como se for, em 4 tempos, é como tipo assim, ó.
Pegou? Eu peguei o ar pelo nariz e seguro no diafragma. Ou, se você preferir, né, como a linguagem popular, a barriga. Mas não é barriga, é o abdômen, tá bom? Então, vamos lá de novo. Pego o ar pelo nariz com força. Segurou o ar no abdômen. Segurou. 1, 2, 3, 4, 5. E depois solta pelos lábios. Só que vai soltar devagar, assim, ó. Relaxa. Olha para o meu barrigão. Vamos lá? Recapitulando, pega aí, treina contigo mesmo, né? Você vai pegar pelo nariz em 4 tempos. 1, 2, 3, 4, com força. Segurou no abdômen. 1, 2, 3, 4, 5 tempos, 5 segundos, que é muito rápido. E depois, solta naturalmente pelos lábios. Só que soltar é como se fosse câmera lenta. É como se você ouvisse uma voz inaudível na sua mente dizendo: acalme-se. Entendeu? É acalme-se. É como se você, quando coloca o ar para fora, é como se aquela angústia, aquela ansiedade, aquele medo estivesse se desfazendo como nuvens nos céus. E se está se desfazendo, é para não ficar nada dentro de você, ele precisa ser naturalmente devagarinho. Tudo bem? Pegou aluno, pegou terapeuta, futuro terapeuta, pegou direitinho? Então vamos lá de novo, só que agora é na prática. Preste atenção no meu barrigão, preste atenção na barriga, tá? Aqui mexe pouquinho, olha lá, vamos lá comigo? 4 tempos, vamos lá, recapitular. 4 tempos no nariz, segura 5 tempos e libera devagar, sem pressa. Agora na prática, vamos lá? Pega o ar pelo nariz, segura. 1, 2, 3, 4, 5 e acalma. Quase que eu falei relaxe, né? É acalme-se. Tudo bem? E você vai falando com o paciente. Sinta como se toda a tensão estivesse se desfazendo como nuvens nos céus. Tudo bem? Vamos lá? De novo, lembrando que essa contagem é na mente do paciente, porque vai tirar o foco dele da ansiedade, da dor. Quando ele segura também é na mente do paciente, e quando solta também, porque ele vai trazer a atenção dele para a respiração. Tudo bem? Ao mesmo tempo, ele vai estar treinando, por isso que eu digo, tira o paciente da crise, por quê? Ele está treinando a respiração e, ao mesmo tempo, está tirando o foco da atenção. Passado, o excesso de passado nos leva à depressão. Excesso de futuro nos leva à ansiedade, nos tira do presente. Então, e o excesso de presente, ou seja, de problemas, também é estresse, né? Então, a chave da vitória é o quê? Estar no presente. É você sentir o seu corpo no presente. É você voltar a ter o domínio. E nada mais é do que focar na respiração, te tira o foco do medo do futuro, como também as angústias do passado. E também os pânicos e ansiedade do presente. Porque você foca na respiração. Então, é como se você dissesse para o seu sistema límbico, para o seu inconsciente: fica tranquilo, não se desespere. E quando vai baixando as emoções, o que acontece com a razão? Córtex frontal, ele volta. E você pensa melhor. Tudo bem? Vamos lá de novo. É treino, treino, treino. Futuroterapeuta, vamos nessa pegada de novo? Vamos lá? Pega o ar pelo nariz. Segura o ar. 1, 2, 3, 4, 5. Agora solta. Acalme-se. De novo. De novo.
Tá vendo? Para tirar tudo, eu fui até 15. É isso aí, você tem que ensinar o seu paciente, né? E você tem que entrar de acordo com o seu paciente. Usa um nome que facilite a vida dele. Respiração diafragmática é um nome científico. Eu chamo de respiração da paz, porque acalma o sistema límbico. E de Deus, porque nós nascemos com ela. Tudo bem? Pegou? Pegou? Vamos lá repetir de novo, tem que estar gravado, respiração da paz, para que o seu paciente, se ele chegar em crise, você tem que praticar. De novo, vamos lá? Num, 1, 2, 3 e já pega o ar pelo nariz. Pegou? Tranquilo, né? Ela é essencial. Só que agora a gente vai para o relaxamento, respiração e relaxamento. O relaxamento, tanto faz se você vai usar primeiro o relaxamento ou primeiro a respiração. Você vai observar o seu paciente. Se ele está suando, está tremendo, está com muitas reações fisiológicas. Então, você pode começar pelo relaxamento. Tranquilo? E você ali vai tomar direção. O paciente vai falar, eu não consigo. Você consegue, vai comigo. Pega o ar pelo nariz, segura. 1, 2, 3, 4, 5. Agora solta devagar pelos lábios e ouvindo o som lá na sua mente. Acalma. Tá? Agora eu vou te ensinar o relaxamento, né? O pastor René ele já deve ter ensinado a vocês, se não ensinou, vai ensinar. Imagine um gato quando ele está encurralado, né? Num local e que tem um cão, ser qualquer cão tentando pegar. Qual é a reação do gato? Meu futuro terapeuta, fala para mim aí. Ele fica assim, ai meu Deus do céu, não. O que o gato faz? Ó, se prepara para a guerra, não é assim? Ou seja, ele se enrijece todo, ele enrijece o músculo dos pés, da coxa, barriga. Você vê o gato, ó, só falta fazer isso. Ele faz isso mesmo, ele enrijece tudo. E ele vai para cima. E é isso que é o relaxamento. O relaxamento, você vai pedir para o seu paciente enrijecer o músculo dos pés, coxa, barriga, mãos, braço, ombro, pescoço, cabeça, rosto. Aí vai pedir, pega o ar pelo nariz e Pegou? O relaxamento é isso mesmo. É como se enrijecesse o músculo dos pés, coxa, barriga, mãos, braço, ombro, pescoço, cabeça, rosto. E pede ele para pegar o ar pelo nariz. E solta devagarinho o ar e vai relaxando os músculos. Aí pede a ele para sentir a diferença dos músculos relaxados para os músculos tensionados. Esse relaxamento, ele simplesmente é o responsável para acalmar as reações fisiológicas. Eu já recebi uma paciente, né, que ela vem de outro estado, e essa paciente foi incrível. Ela estava 7 dias sem dormir, estava tendo crises terríveis de ansiedade, ela tremia, ela chorava, e ela saiu de lá, ó, tranquila. Aí você, futuro terapeuta, colocar em prática certinho, você sai com moral. E isso é muito importante, é muito gratificante você conseguir fazer com que a pessoa volte o quê? A ter o domínio sobre si mesmo. Vamos repetir o relaxamento para ver se você está fera. Vamos lá? É o gato mesmo. Tem pessoas que falam assim, é muito difícil, porque bota uma coisa na tua cabeça. O nosso inconsciente, ele vai rejeitar aquilo que você não está habituado. Sabe a mulher quando está grávida? O inconsciente dela, o cérebro dela, no geral, ele tenta expulsar o bebê, porque para ele é um corpo estranho. E se é um corpo estranho, ele vai colocar para fora. Só que depois de 3 meses, o cérebro ele entende que o bebê faz parte. E aí ele já muda, ele tenta segurar o bebê de todas as formas.
É o que acontece. Quando o nosso paciente ele vai praticar respiração, relaxamento, é novo, é estranho ao nosso cérebro. Sendo assim, vai tentar o quê? Se auto-sabotar. Vai falar assim, não faz não. Então você treina com ele no consultório e faz com que ele pratique também fora. Tudo bem? Vamos lá? De novo, relaxamento. Enrijece o músculo dos pés, coxa, barriga, mãos, braço, ombro, pescoço, cabeça, rosto. Pega o ar pelo nariz. Relaxa. Pegou? Agora nós vamos treinar respiração e relaxamento. Tudo bem? Eu quero que você pense num paciente, são vários, né? Um paciente que eu tive, que é um paciente assim muito nervoso, muito alterado e borderline, né? E nesse atendimento que eu tive, a pessoa estava com muita raiva, né, tudo, e a gente praticou respiração, relaxamento. E a partir daí, você vê que a raiva, a mágoa, ela já diminui. Tudo bem? Então, é muito importante mesmo praticar. Tem que acalmar teu paciente para você fazer o trabalho de uma maneira muito excelente. Tudo bem? Para ganhar paciente, sim, mas principalmente para resolver o problema do paciente. Não é só isso, mas é um bom começo. Tudo bem? E vai ser muito útil. Inclusive, eu quero destacar aqui que essa respiração diafragmática, eu, por exemplo, recebi vários pacientes que têm dificuldade, principalmente terceira idade, né? Ah, para mim é muito difícil pegar o ar pelo nariz e jogar na barriga, segurar, é muito difícil soltar devagarinho pelos lábios. Tem gente que não consegue. Aí você vai para a respiração indiana, tá? A respiração indiana é mais fácil, né? Às vezes criança tem dificuldade, mas principalmente pessoas idosas. Então você vai para a respiração indiana. E como é que fazemos a respiração indiana? É super fácil, ó. Pede o paciente para segurar uma das narinas, e ó, ele pega o ar pela narina, que não tem o dedo, e ó, joga na barriga. E depois, ó, soltou essa e solta por essa. De novo, pega o ar pelo nariz, pela narina que não está tapada com o dedo. Vamos lá. Segura e, ó, soltou. Depois que solta, solta o ar pelo nariz mesmo. Ó. Isso é uma respiração indiana, que é muito importante para as pessoas que têm dificuldade. A maioria esmagadora pega a diafragmática, a respiração da Tati, tá? Mas se não tiver essa dificuldade, lembre-se, terapeuta não pode se conformar com situações que não dá certo. Não deu certo uma técnica, tu vai para outra. Tudo bem? Vamos agora praticar os dois, tudo bem? Aí eu vou te dar eu quero que você, nesse momento, se torne o meu paciente. Imagine, eu quero que você tente pensar numa situação, eu já estou fazendo a dessensibilização, que a gente vai treinar isso depois, né? Mas o que eu quero que você pense numa situação que te trouxe muito incômodo. Comece a trazer à sua mente, como se fosse um filme, né? Recordar e viver, né? Uma situação muito ruim da tua vida. E a partir dessa situação, né? De repente foi uma discussão, algo que você se magoou, mas calou, não importa. Tente imaginar a situação que te incomodou. Tudo bem? E a partir dessa imaginação, nós vamos realizar a respiração, né? Junto com o relaxamento. Vamos lá? Então, vamos lá? Senta numa posição confortável. Você precisa pedir o seu paciente para sentar numa posição confortável. Você precisa, pode deitar também, né? No meu consultório eu tenho o divã. Então, peço ao paciente para ficar bem à vontade, né? E como se for tratamento online, né? Ele pode também ficar na cama, no sofá dele, numa situação bem confortável. Tudo bem? Então, nessa situação confortável, nós vamos praticar. Tudo bem? Vamos lá? Vamos fazer o seguinte, vamos praticar 3 respiração,
da paz diafragmática e 3 de relaxamento. Vamos lá? Vem comigo? Vamos lá? Vamos começar pela respiração, tudo bem? E eu vou falar como se você estivesse falando com o seu paciente, tá bom? Então vamos lá, eu quero que você fique numa posição confortável e nesse momento, aquilo que eu te ensinei, nós vamos colocar em prática. Por isso eu quero que você pense numa situação que te incomodou. Feche teus olhos, peça o paciente para fechar os olhos, tá? Eu não vou fechar os olhos aqui, mas você pode fechar os olhos como o meu paciente nesse momento para treinar. Então, eu quero que você imagine a situação que te trouxe incômodo. E focando na situação que te trouxe incômodo, eu quero que você observe o seu corpo. Tem alguma reação fisiológica? O coração está batendo, a boca está seca. Tente perceber alguma mudança que houve no seu corpo. E a partir daí, eu quero que você foque na situação que te trouxe incômodo. E agora eu quero que você vá comigo. Pegue o ar pelo nariz, joga na barriga, segura. 1, 2, 3, 4, 5. E agora solte devagar pelos lábios, como ouvisse a palavra cá. De novo comigo, pegue o ar pelo nariz, segura o ar. 1, 2, 3, 4, 5. E agora mais uma vez comigo. Pega o ar pelo nariz, segura. 1, 2, 3, 4, 5. E agora solta devagar pelos lábios, como se nuvens se desfazendo do céu de toda a tensão. Ouvindo a voz, acalma. Continue de olhos fechados para nada tirar a sua atenção. Agora, nós vamos praticar o relaxamento como foi ensinado anteriormente. Para isso, eu peço que você enrijeça os músculos dos pés, segura a coxa, segura a barriga, segura mãos, braço, segura ombro, segura pescoço, segura cabeça, segura rosto. Pega o ar pelo nariz e mais uma vez comigo, enrijece os músculos dos pés, segura, coxa, barriga, mãos, braço, ombro, pescoço, cabeça, rosto. Pega o ar pelo nariz. Mais uma vez comigo, enrijece o músculo dos pés, segura a coxa, barriga, mãos, braço, ombro, pescoço, cabeça, rosto. Pegue o ar pelo nariz. Tranquilo? E aí, meu aluno? E aí, você do nosso curso Futuro Terapeuta, pegou? Respiração, lugar seguro. Essenciais para tirar o paciente da crise de pânico, da crise de ansiedade e desensibilizar as dores do passado. Através de imagens vivenciais que a gente vai aprender aqui. Tudo bem? Então, não se esqueça, é essencial praticar respiração e o relaxamento. Agora, eu quero dar uma dica para você. O seu paciente ele precisa entender que ele passa contigo em cada consulta 50 minutos, porque uma consulta dura 50 minutos. Tem alguns terapeutas que passam 5 minutos, 10, tudo bem. Mas 50 minutos, 1 hora no máximo. Aí eu te pergunto, uma semana tem 168 horas. Se a consulta dele com você é só uma vez na semana, 50 minutos a 1 hora, isso quer dizer que 167 horas e 10 minutos ele passa lá fora, com a família, no trabalho, durante a semana. Então, ele tem que botar em prática onde? Lá fora.
É isso mesmo. Ele precisa colocar em prática a respiração da paz, diafragmática, de Deus, como preferir chamar, e o relaxamento em prática, não é comigo nem contigo, terapeuta. É na guerra, quando ativar o quê? Os gatilhos dele ou dela. Então, é importante massificar, pedir, gravar, para que esse paciente ele faça o quê? Treine respiração e relaxamento pelo menos uma vez por dia, antes de ativar os gatilhos. Pode ser na hora que acordar, na hora que vai dormir, na hora do almoço. Às vezes lá na hora, né, que está lá no banheiro, não importa. Precisa treinar respiração e relaxamento. Tranquilo? Ou seja, ele vai estar se preparando no dia da guerra. Agora, na hora da guerra, é importante destacar isso para o seu paciente. Na hora da guerra, que é a hora em que ele vai se aborrecer, é a hora que ativa os gatilhos, ele não vai colocar em prática, por exemplo, se aborrecer com a esposa, peraí, que eu preciso fazer a respiração, relaxamento. Não, né? Ele simplesmente, ou ela, a sua paciente, simplesmente vai focar na situação em que ele percebe que as emoções subiram, ele percebe que está com raiva, ele vai fazer o quê? Ele simplesmente, com cara de paisagem, você vai ensinar ele, tá? Ele simplesmente vai disfarçar, porque ele treinou antes. Sei. Segurei, tá vendo a respiração? Entendi. E ele vai soltando o ar naturalmente. Ou seja, ele além de treinar a respiração, o relaxamento, ele vai colocar em prática naquilo que trouxe ele à terapia. Se ele é alguém nervoso, se ele é alguém que é tímido, se ele ou ela é alguém que é uma pessoa muito passiva, precisa colocar em prática nessas situações. Se é alguém que está sempre constantemente em briga, né? Seja com a esposa, se é alguém que não consegue se controlar com os filhos, na hora, antes de tomar qualquer decisão, precisa colocar em prática. E como é que é isso? Lá diante do filho que está te afrontando, você tem que fazer o quê? Cara de paisagem. Reparou? De novo. Sei. Ah, entendi. A pessoa está na sua frente descontrolada. Só que você, na classe, com cara de paisagem, pegou o ar pelo nariz, disfarçadamente, segurou e ó, entendi. Quando eu abrir os lábios, estou soltando o ar devagarinho. Pelo menos 3 vezes, de 3 a 6 vezes antes de falar no automático. Porque a pessoa vai trazer as emoções para baixo, o córtex frontal, que é a razão, vai voltar, e ela vai saber como lidar com a situação. É questão de prática. Tudo bem? Deixa aí os seus comentários, mande as suas dúvidas, que a gente está à sua disposição, futuro terapeuta. Eu sou Bianca de Jesus, a sua psicóloga de hoje e sempre. Conte conosco, futuro terapeuta. Tchau.